Olá, meu nome é Renata, sou professora de História e decidi montar alguns vídeos para falar acerca de algumas questões que estão no meio da nossa sociedade e que a gente acaba passando despercebido e não percebe que algumas das nossas ações, alguns dos nossos pensamentos, alguns dos nossos enraizamentos acabam contribuindo para que justamente a vida de todos seja afetada, né? Pensando nisso, eu decidi começar a falar acerca disso de uma maneira que possa contribuir para que as pessoas parem e pensem acerca do que elas estão fazendo ou que elas possam entender o que fazem e que afetam a vida delas, né? A gente sabe que a vida hoje, no século XXI, 2018, ela tem uma maneira de se desdobrar. Provavelmente a vida das pessoas no cotidiano delas, em outras épocas, se desdobrava de uma maneira diferente. O porquê de dizer e o porquê de querer que você me escute. Não é nenhuma verdade pronta, acabada, dizer pra você que é isso, ponto, acabou, mas na verdade é gerar uma reflexão, é gerar um pensar, é gerar um questionar, é um debate, né? Aprender, trocar informações, trocar experiências, pontos de vista. Eu acho que a partir deste momento a gente começa a construir uma sociedade muito mais aberta, muito mais livre, muito mais respeitosa, tolerante, igual, né? A gente fala tanto de igualdade no meio que a gente vive e na verdade igualdade para quem, né? A gente determina quem vai ser o nosso igual e na verdade nossas diferenças acabam nos fazendo ficar separados em vez de juntados, né? Tem muitas pessoas que acabam influenciando a gente de alguma maneira, né? Então eu acho que falar por mim para começar é uma maneira de eu mostrar, inclusive, que a gente pode sim encontrar respostas, muitas vezes, daquelas perguntas que a gente tem acaba tendo por falta de entender como fazer justamente as nossas buscas, a gente possa vir a encontrar respostas que contribuam justamente para a nossa vida, né? Assim, para o nosso eu individual e que as nossas ações a partir daí elas possam sim vir gerar uma positividade para todo aquele que nos cerca, né? Então, ao longo da minha estada até estar aqui agora, né? A minha estrada, minha caminhada, é óbvio que eu mudei alguns conceitos, é óbvio que eu aprendi algumas novas técnicas, mudei muito a forma de fazer as perguntas sobre os questionamentos que eu acabo vendo, vivenciando dia a dia. E eu acho que a parte mais importante é poder eu estar agora, nesse momento, falando com alguém, expondo para alguém uma ideia e ver que você tá aí assistindo essa ideia e provavelmente você está se questionando aonde isso pode te levar. Se a gente for pensar que a história ela é construída a partir de ações, né? Os fatos eles já não estão determinados por uma força maior, entendeu? Tipo, as pessoas na verdade é que gerem todas as situações. E se a gente tem um mundo pronto quando a gente nasce, né? A gente tem essa impressão de que quando a gente nasce tem um mundo pronto. Na verdade, outros antes de nós estiveram por aqui e montaram esse cenário aí da vida real para que a gente pudesse direta ou indiretamente fazer parte disso, né? Eu acho que voltar para esse ponto, né? A gente entender, por exemplo, a gente vê discussões hoje e eu vejo muito isso tanto na sala de aula quanto no meio que eu convivo fora do meu trabalho. Você vê isso muito em redes sociais, você vê o tipo dos pensamentos que as pessoas acabam distribuindo para o outro, né? As formas, as falas, os dizeres, os posicionamentos, muitas das vezes superficiais, rasos, né? Que acabam não se aprofundando na própria fala do que o outro está querendo dizer. Isso acaba, de alguma maneira, afetando um grupo, né? Se a gente for pensar assim, a questão que a gente tem hoje muito assim sendo falada, que é a questão do racismo, né? O racismo, ele tá impregnado na sociedade brasileira e eu acho que esse deveria ser um dos primeiros temas que a gente pudesse vir a conversar, que ele é estrutural, né? E ele tá ligado a questões econômicas, às questões de poder, né? Então, assim, todas as coisas que acabam sendo consideradas por uma maioria como injustiças, como aquilo que a gente precisa superar, na verdade elas foram plantadas em um determinado ponto
Com o passar do tempo, ela se enraizou, ela criou raízes, ela permaneceu. E hoje ela parece uma coisa tão natural, tão normal, que as pessoas banalizam tais fatos. Num sentido de que a banalização, ela acaba parecendo que aquilo é natural e na verdade não é natural, né? A gente pode pensar pela sociedade. A sociedade não é algo natural, né? O ser humano não é instintivamente natural para viver em sociedade. Na verdade, viver em sociedade é um grande passo da transformação da humanidade que a gente ainda não conseguiu superar. Né? Isso é muito mais social do que natural. Mas todos esses pontos que eu acho que é importante, inclusive a gente ter mais pessoas falando sobre isso, é justamente entender como eles se formam, como eles entram em pauta na vida das pessoas, como que eles se transformam, como que os nomes acabam se mudando de época em época, mas as ações de repente são as mesmas. O próprio tema escravidão, ele é um tema amplo. Escravidão, eu posso falar de escravidão de vários tipos que aconteceram em vários momentos e tempos e espaços diferentes. E eu acho que se a gente for por esse ponto aí, a gente pode chegar a respostas que de repente não sejam respostas prontas e que eu não pegue lá a fala de fulano, de ciclano, mas eu também possa pensar por mim mesmo. Ao invés de eu ficar só reproduzindo, principalmente na rede social, na internet, que são os meios, ferramentas hoje, que nós, que somos anônimos dessa sociedade do espetáculo, temos a possibilidade de despertar, inclusive, o debate. Eu acho que a prioridade é isso, o debate. Então, a partir de agora, eu vou produzir alguns vídeos e a gente vai tentar aí mostrar, fazer um pouco da nossa parte para a sociedade, né? Porque o conhecimento, né? Conhecimento, ele não deve ser uma coisa que você deve ostentar. Quer dizer, não, você deve sim ostentar, mas não deve ser uma coisa que você deve guardar para você, tipo, é meu, minha riqueza, né? Conhecimento a gente compartilha, conhecimento a gente amplia, conhecimento se a gente guardar dentro da gavetinha, né, só meu, de mais ninguém, você acaba esquecendo, você acaba perdendo, você acaba se afastando. Então eu acho que o importante aqui é o debate. Eu sempre priorizei isso na minha vida como pessoa, apesar de ser considerada me encaixar dentro desse anônimo que eu estou querendo dizer. Em todos os meus atos da minha vida, no percurso aí, eu sempre tentei contribuir. Né? A gente sabe que nem todo mundo quer a contribuição que a gente tem para oferecer, mas se você está assistindo, provavelmente você sentiu um interesse aí de questionar isso comigo, e eu quero que você, que estiver aí do outro lado, participe disso comigo, né? Não seja só eu aqui na frente da câmera falando e você só me escutando sem nada a contribuir, sem nada a pensar, sem nada a questionar, né? Então, a partir de agora, sempre que possível, eu vou estar dividindo isso com vocês. Eu espero que as pessoas que derem uma visualizada aqui gostem e participem disso, beleza?